já começou. Pronto. Bom dia, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui, né, de forma virtual, para a nossa lição da Escola Dominical. É o nosso estudo 12, o nosso penúltimo, nesse primeiro trimestre de 2022, que nós estamos estudando o livro de Êxodo. O texto bíblico de hoje está em Êxodo 36, também no capítulo 37 e o capítulo 38. O texto áureo, versículos 6 e 7 de Êxodo 36, que diz: Pelo que Moisés deu ordem a todo o arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. Bom, a gente, ao passar os estudos do capítulo 36, 37, 38 e até o 39, a gente tem a impressão de já ter lido, né, estudado isso, já ter visto isso. Na verdade, isso foi colocado nos capítulos 25 a 30 como apenas uma descrição do Senhor para Moisés, daquilo que ele desejava que fosse feito no tabernáculo, e até o tabernáculo concluído, e também a instituição do sacerdócio. Agora, aqui, no 36 a 38, a gente vai ver a exposição de como esses trabalhos foram feitos pelo povo de Israel, sob o comando de Bezaleel e também de Auali. O destaque do texto, aqui, que o autor da lição quis deixar para a gente, fica, então, por conta da disposição com que o povo de Israel se lançou à obra. É bastante empolgante e animador para nós ver como essas pessoas se envolveram, escreveram o seu nome na história, né? Na história do povo de Deus, como povo de Deus. Nesses 3 capítulos, então, o que chama a atenção, repetindo, é o fato de estarmos diante de um texto, né? Dos mais proativos da palavra de Deus, né? Se a gente perceber aqui, a questão do fazer, do realizar, do se envolver, está tão presente. Lá no capítulo 36, há pelo menos 26 vezes a expressão fizeram. No 37, pelo menos 24 vezes a expressão já no singular, aparecendo como fez, se referindo aqui ao líder da obra. E no capítulo 38, pelo menos 12 vezes, o fez também vai se repetir. Ou seja, nesse texto, né, desses 3 capítulos, a gente tem 62 vezes a palavra fazer, seja no singular ou no plural, indicando esse envolvimento, né, essa proatividade. Aqui, para nossa orientação, ver aqui como a ordem do povo de Deus estava disposta em torno do tabernáculo. A gente vai ver que ele era central, né, e centralizado, bastante importante para a gente poder ver, né, como Deus levou-os para o deserto e ali começa a orientar, começa a dar a eles a base daquela religião que ele queria que eles pudessem não só, né, ter para si, mas também apresentar ao mundo. Então está aí a centralidade do tabernáculo na vida do povo de Israel. A vida nos foi dada, e a gente vai entender isso, para que a gente pudesse realizar, né? Deus nos constituiu pessoas realizadoras, pessoas que fazem, pessoas que agem, pessoas que criam. E é tão bom, tão gratificante quando a gente pode ter esse sentimento, né, de criatividade, de criação, né, de uma ação realizada, de olhar e ver como Deus nos concede esse privilégio. Aí a gente lembra disso, que a vida, como as possibilidades da vida, ela é um privilégio, uma dádiva de Deus. Por isso, a gente não pode deixar ela passar em vão, não podemos desperdiçá-la, como o autor diz. Cada um de nós tem o seu potencial, diferentes potenciais, mas temos uma missão a cumprir a partir de então. Aquilo que Deus nos dá com objetivos, nos dá, então, pensando em algo que nós podemos usar, podemos desenvolver, talento que podemos desenvolver. Mas Deus nos presenteou com eles. E assim foi com os homens e as mulheres de Israel, diante lá do deserto, e agora diante da obra que teriam que fazer. E Deus já tinha as pessoas certas para
se envolverem nessa obra. Uma obra tão importante, né? Que marcaria a vida do povo de Israel e a vida do povo de Deus de forma geral. Lá no versículo 8 do capítulo 36, a palavra registra assim: assim, todos os homens hábeis, dentre os que trabalharam na obra, fizeram o tabernáculo. A obra, ela é realizada por Deus na direção e não instrumentalizando pessoas, né? E aqui, ó, esses homens hábeis, os seus talentos, usados para a glória de Deus e no serviço do Senhor, puderam ocasionar, lá ao final, eles realizaram, eles fizeram o tabernáculo. Uma coisa bonita, né? A percepção que a gente tem é da efusividade do povo trabalhando, do povo fazendo, do povo se envolvendo. E aí a gente vai lembrar que eles fizeram o tabernáculo. E aqui, a representação do tabernáculo, que ele representava para o povo. Vamos lembrar que eles saíram do Egito, estavam no deserto, mas eles precisavam também aprender do próprio Deus as bases, os limites, né, os princípios da verdadeira adoração que Deus queria. Por isso, o tabernáculo representava para eles muitas coisas, né? A princípio, ele representava a habitação de Deus. E a partir da ação de Deus nesse tabernáculo, eles teriam a certeza de que o Senhor estava presente o tempo todo entre eles. O tabernáculo dizia isso. Então, algumas questões que estavam postas lá, o fogo, a nuvem, as questões que estavam postas, fazendo esse contexto, dava a entender claramente isso. Deus está conosco, Deus habita no nosso meio, Deus é o centro da nossa nacionalidade. Ele é o centro. E essa grande tenda, que é o tabernáculo, ela então apresenta várias finalidades, e que o autor, tendo base na Bíblia, colocou para a gente. Primeiro, ele era um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Apesar da sua onipresença, um lugar, ou aquele momento ideal, aquele momento separado, estaria acontecendo aí, neste lugar, um lugar de encontro com Deus. O povo de Deus saberia, nós estamos indo para nos encontrar com o nosso Deus, em adoração, para ouvir, para aprender da sua própria boca, Deus ensinando seu povo. Era também um lugar de unificação. Os que chegavam ali chegavam em igualdade. Tinham também a oportunidade de, através da religião, ou por meio da própria religião que o Senhor estava implantando, dando a eles a conhecer, eles teriam também uma identidade única, como povo de Deus. Era também um marco visível da aliança. Deus não havia deixado, né? Era o mesmo Deus que prometeu, que desde o início da sua história estava com eles. E aqui, através do tabernáculo, e a sua presença no tabernáculo, eles também saberiam visivelmente que Deus tinha uma aliança com eles, que Deus não os deixou, que Deus continuava agindo nas suas vidas. E aqui, no tabernáculo, quando a gente vai passar, e em algum outro momento nós vamos ver isso, que o tabernáculo tinha 3 partes. A parte externa, uma parte mais íntima, né, que ficava longe do olhar das pessoas, e uma outra parte mais íntima ainda, mais dentro, né, do próprio tabernáculo. Essa parte, ela representava, e aqui fez-se uma ligação com a própria dimensão humana, né? E a gente sabe, como a própria palavra diz, nós somos espírito, alma e corpo. E aqui a representação se faz justamente assim. A parte externa do tabernáculo representava o corpo, essa parte visível, não é? O santo lugar, que era o lugar da propiciação ali dentro, e era somente para aqueles que iam fazer o sacrifício, era uma parte que representava a alma. Mas havia uma parte mais íntima, mais interior, a mais profunda, que era o Santo dos Santos, representando o Espírito, né? Como nós, na nossa relação com Deus, espírito, alma e corpo. Também o tabernáculo, segundo aquilo que a gente vai estudando, era um modelo e símbolo profético, provisório, que vai anteceder aquilo que seria, no futuro, a cidade de Jerusalém e o templo em Jerusalém. Né? Um símbolo dessa adoração, um símbolo desse encontro, um símbolo, né, da centralidade da religião judaica no Senhor, no encontro com o Senhor. Né? A própria estrutura física também iria representar a estrutura espiritual de Israel lá no futuro.
né? Separada, construída, constituída especialmente, né? E quando a gente pode ver lá que Deus quer um povo especial, um povo todo seu, aqui a gente vê esse lugar era um lugar para esse encontro do povo de Deus com Deus, mas era uma estrutura que se mostrava um lugar de santidade, um lugar de encontro, um lugar de gozo no Senhor, um lugar de espiritualidade. Assim, né, isso vai mostrar posteriormente, né, a estrutura de Israel, que ele iria vivenciar isso no seu dia a dia. E, acima de tudo, ele era um sinal profético do Messias, né? Aí a gente vai ver os papéis que eram desenvolvidos ou desempenhados aí dentro. O papel da mediação, né? Como Paulo fala, nós temos um mediador, né? Entre Deus e o homem, que é Cristo. O papel de sacerdote, que leva, né? É o nosso intercessor, que leva diante de Deus nossas petições. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso tudo, né? E aqui o que o sacerdote representava, no papel de sacerdote que viria a ser feito de forma ampla e repetitiva por Cristo Jesus, né? Cumprindo tudo e assumindo esse papel. E mais ainda, ele no papel de cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Então, os papéis proféticos, né, os papéis do Messias que viria no futuro, estavam tipificados também na obra do tabernáculo. Enfim, é algo fabuloso a gente estudar sobre o tabernáculo e ver como isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa relação com Deus, né? E como Deus estabeleceu e isso chegou a nós, para nos dizer e para nos orientar no seu serviço, em como servir. Versículo 1 a 7 do capítulo 36, que vai mostrando um pouquinho disso, né? A gente lê e a gente começa a sentir um pouquinho do que foi este momento na vida do povo de Israel, que a gente vai ler. Assim trabalharam Bezaleel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezaleel e Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazer. E receberam de Moisés toda a oferta alçada, e os filhos de Israel tinham dado para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhes trazia cada manhã ofertas voluntárias. Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da sua obra que fazia. E disseram então a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar a todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido, então, de trazer mais, porque o material que tinha era bastante para toda a obra, e ainda sobejava, e ainda sobrava. Então, a gente é notável o que vai acontecer e a figura aqui nos mostra claramente. As ofertas sendo trazidas, as ofertas sendo colocadas, a oferta de coração, com grande vontade. O povo ofertou mais do que era necessário. E isso estava balizado em quê? No desejo de ter o Senhor no meio deles. Esse desejo era grande, já que isso representava a presença de Deus, já que isso representava o Senhor conosco, já que isso representava eu estar perto do meu Deus. E aí eles investiram muito nisso. O investimento material estava diretamente ligado à representação do investimento espiritual que eles faziam. O povo assim contribuiu com prodigalidade, ou seja, indo sendo especiais, mostrando isso além daquilo que se esperava. Foram pródigos nisso. É algo tão emocionante e maravilhoso. E aí o autor faz essa pergunta que eu quero voltar, né, com os irmãos. Será que hoje podemos esperar algo assim das nossas igrejas? O reino de Deus, ele tem merecido um investimento igual por parte do povo de Deus? Né? Nas ofertas, no investimento, no envolvimento? Né? Eu acho que a gente já tem uma resposta, né, para isso. Nessa proporção, né? Que coisa linda e maravilhosa a gente poder vivenciar. Né? E isso, historicamente, é maravilhoso quando a gente tem essa possibilidade também.
Dos versículos 8 a 38, 8 a 38, a gente então acompanha a disposição do povo de Deus para a obra que ele iria realizar. E isso está claramente manifestado nas 26 vezes em que o verbo, como nós já falamos na introdução, foi aplicado à descrição bíblica, o verbo fazer. E aí embaixo, olha lá, nessa figura, as pessoas estendendo os tecidos, que foram vários, as pessoas colocando os fixadores, que foram também. Todas as coisas sendo feitas, olha, imagine, olha lá, as pessoas organizadas, né, as tribos organizadas ao redor, e vendo a obra, que alegria vendo a obra sendo feita, né? E eles sabendo que eles eram partícipes nessa grande obra. Fizeram, 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 fizeram. Olha, 26 vezes em todos esses versículos, né? De 8 até o último versículo, todos eles falam de coisas que eles fizeram. Terminando ali no 37, fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura e camesim, e linho fino, torcido, obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e de ouro cobriu os seus capitéis, e as suas faixas, e as suas 5 bases, que eram de bronze. Coisa linda, né? Se a gente pudesse imaginar e ir assim a fundo, né? Em cada uma dessa ação, e cada ação aqui, né? Naquilo que ela representava. Coisa maravilhosa, né? Já também no capítulo 37, de 1 a 29, a gente vai ver lá o artífice-mor Bezaleel e a sua atitude proativa também no fazer. Ele tomando iniciativa, fazendo, realizando. Há várias, olha, são 24 vezes em que aparece nesses versículos, né? Lá no 29, também o óleo, também fez o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro, qual a obra do perfumista. Ou seja, tantas coisas, né, que ele foi fazendo que eram para a sua parte mesmo, mas ele, né, tomando a frente, tomando a iniciativa de fazer, né? Sendo proativo, né? Como palavra que revela e tão usada hoje, né? Tendo a iniciativa, a atitude de fazer. Coisa linda, inspiradora para todos nós. Do versículo 1 ao 31, do capítulo 38, que é o último capítulo, há aqui a descrição que os 2 artífices, né? A Bezaleel e a Oliabe, eles fizeram com as ofertas recebidas. E isso aqui parece ser uma prestação de contas do projeto, né? E aí as 12 vezes que vai dizendo o que eles fizeram, como eles aplicaram, como eles estavam aqui, mostrando mais uma vez, né? Quão importante era ter o material e a disposição, né, para ali, para poder realizar, né? Eu sei que há muita gente com tantos sonhos realizar para o Senhor, muitas vezes esses sonhos estão em sintonia com aquela vontade de Deus para fazer, né? E eles, se pudessem contar, né, com essa disponibilidade daquilo que eles precisavam, que coisa maravilhosa, né? Outras grandes coisas poderiam estar sendo feitas. E aqui a gente vai ver que a base foi a disposição do povo em contribuir. De forma apropriada, ou aproximada, desculpe, e resumida, pesos e medidas que eles usaram, e aqui só para a gente ter que talento significa 30 quilos, que côvado 45 centímetros, e que ciclo representa 13 gramas. Aí a gente dá para entender aquilo, então, que eles foram fazendo, ou seja, no 38, a questão do quanto eles usaram, os utensílios, as coisas que eles foram criando e usando. E a gente vai vendo que houve um gasto muito alto com tudo isso, mas que era tudo esse gasto alto foi dado naturalmente aqui, né, de maneira disponibilizada para a realização da obra. Todo esse capítulo 38, nesses versículos, a gente vai vendo lá, né, que eles vão fazendo as faixas, que eles fazem o átrio, eles vão fazendo as questões, trabalhando as tábuas, os varais, enfim, todas as coisas eles vão realizando de acordo com aquilo que Deus havia feito. Mais uma vez, a disposição, a disponibilidade, né? E a proatividade em realizar aquilo que Deus queria que fizesse e como isso foi bastante importante. Então, a gente vai chegando aqui, né, ao final da nossa lição e há aqui de se pensar, né? E refletir. Nós vivemos uma época que a gente observa uma época de inação, né? Que seria o quê, né? Seria ócio. As pessoas estão muito
preocupadas em fazer algumas coisas, mas na grande maioria das vezes elas estão mais, né, a palavra estresse, né, está muito em voga, e as pessoas também de não querer fazer, de não se envolver, na verdade. Isso tanto na escola, no trabalho, na igreja, né? A gente vai vendo essa acomodação, infelizmente, pessoas acomodadas, tornando-se inativas, perdendo entusiasmos, né? Sem alegria em realizar algo, né? E vão vendo ali, né? Criando ou agindo ou se envolvendo numa monotonia enfadonha, melancólica, né? Pessoas desanimadas, pessoas sem envolvimento, né? Parece que não tem um projeto a realizar, né? Infelizmente, é essa a constatação. Uma geração de pessoas que mais se contentam em observar o que está sendo feito, observar o que o outro faz, observar a vida. Seja uma geração de observadores da vida. São aqueles, né, que estão na vida apenas, como a música tão conhecida, para ver a banda passar, para ver as coisas acontecerem. Mas eles não têm parte na obra, eles não se envolveram na obra, não têm história na obra, né? Mas que essa lição possa servir para nós, né, como um alerta, como um convite, para que a gente seja envolvido na obra de Deus, que nós sejamos encontrados fazendo algo, envolvidos, né? E não ociosos, mas deixando Deus usar nossa vida, nossos talentos, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E a gente também está pronto para aprender, porque aquilo que a gente não sabe, a gente vai aprender. E a gente vai aprender fazendo, com gente que pode nos ajudar a fazer, com pessoas que estão lá, né, à frente do trabalho, e unindo a elas, a gente vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Como é bom pensar que a obra de Deus é feita dessa maneira. Concluindo, a gente vai pensar assim, que tal como o povo de Deus, daquela época, nós sejamos encontrados realizando algo. Que Deus possa nos encontrar realizando algo, que a igreja possa se alegrar nos vendo fazendo algo, que a nossa família possa também se alegrar vendo nosso envolvimento em coisa tão inspiradora e tão alta, que é participar do reino e da obra de Deus. E que na arena da nossa lida diária, nós estejamos sendo encontrados, lutando, buscando, fazendo, principalmente orando, porque nada pode ser feito sem oração, sem a direção, sem a sintonia com Deus. E que Ele nos livre, né, de estar à toa na vida, vendo a banda passar. Que Ele possa abençoar a sua vida, que Ele possa abençoar você, que Ele possa abençoar, né, a nossa igreja, a nossa família, enfim, todos nós. Que o Senhor nos abençoe.